A finitude da vida é algo que sempre nos intrigou. Ter de lidar com o fato de que tudo o que conhecemos terá fim em breve é de uma tremenda perturbação, pelo menos para a maioria de nós. All humans are aware of death. So we're all a little bit sad. All the time. That's just the deal. Se despedir de uma pessoa amada, de locais em que passamos boa parte da vida e de sensações edificantes sempre traz uma dor no peito. Mas além de dor, traz dúvidas. Será que existe algo além? Ou quando não há matéria, simplesmente não há mais nada? As religiões, talvez na tentativa de contornar a angústia do ser humano com relação ao fim, propõem que após este mundo haverá sim vida. Inclusive, grande parte delas sugere que esta vida efêmera é apenas um momento pouco significativo diante da vida que nos espera, a vida eterna e perfeita. Alguns, por outro lado, desdenham deste entendimento, apontando-o como muito conveniente. Criamos um céu e um paraíso apenas porque não conseguimos lidar com o fato de que tudo um dia perecerá. E você, o que pensa sobre isso? A partir de agora, eu vou te apresentar algumas das mais importantes visões sobre essa relação entre a vida e a morte. Salve galera, tudo bem? Hoje então nós vamos conhecer o que grandes pensadores da história nos deixaram de reflexão acerca da relação entre a vida e a morte. E para isso, eu vou estar me baseando sobretudo neste livro aqui do professor Daniel Gomes de Carvalho, o livro Filosofia para Mortais. Começando pela antiguidade, devemos nos lembrar da clássica visão de Epicuro. Para ele, a morte não diz respeito ao ser humano. Inclusive, a morte nem deveria ser objeto de nossas preocupações. Vai dizer Epicuro: a morte não nos diz respeito, porque enquanto existimos, a morte não está presente. E quando a morte está presente, nós já não existimos. Para Epicuro, como vocês podem notar, a consolação não vem como sustentam as religiões de uma vida após a morte, mas justamente no fato de que nós não sobreviveremos à morte e, portanto, nós não sofreremos mais. Para ele, toda a felicidade tinha origem nas boas sensações e a tristeza nas más sensações. E a morte, definida como o fim das sensações, não seria nem boa nem má. Ainda na antiguidade, podemos nos lembrar do pensamento estoico, cuja formulação mais simplória e sintética seria: devemos aceitar tudo aquilo que não podemos mudar. Em outras palavras, não adianta ficar lutando contra o destino, contra aquelas coisas que nós simplesmente não podemos mudar. Sêneca, pensador estoico, em carta famosa destinada a uma mulher que havia perdido o filho, dizia que sofrer não traria ninguém de volta. É evidente que não chorar pela morte do próprio filho seria impensável e até mesmo desumano. Mas, para o Sêneca, entregar-se à melancolia ou revoltar-se contra isso seria tolice. O sábio tem consciência de que tudo o que possuímos é efêmero. Nossos bens, nossos amigos e nossa vida. Por isso, segundo Sêneca, viver é aprender que tudo é passageiro. Viver é aprender a morrer, em suas palavras. Prosseguindo, os cristãos, como todos sabemos, acreditam que, após a morte, abrem-se as portas para uma vida perfeita e eterna ao lado de Deus. Acompanhem comigo um trecho de um texto famoso atribuído a Agostinho, um dos maiores filósofos do pensamento ocidental, que influenciou muito, a filosofia e a teologia na Idade Média. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. O que eu era para vocês, continuarei sendo. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Na Bíblia, claro, também há indicações de uma vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Aqui nós percebemos uma promessa que consola
e que garante para quem crê um reconforto de uma vida de paz verdadeira e de felicidade ao lado do Criador de todas as coisas. Esta esperança, contudo, significa para alguns a negação da vida terrena. Friedrich Nietzsche, já no século XIX, por exemplo, vai dizer que os religiosos, e especialmente os cristãos, têm essa mania de depositar a felicidade num plano pós-vida, num futuro que ninguém sabe se existirá de fato. Ninguém tem evidências absolutamente incontestáveis sobre uma vida eterna após a nossa vida terrena. Logo, abdicar dos prazeres da nossa vida, da única existência certa em nome de uma esperança, é para Nietzsche uma coisa de tolos. Ensino que a vida jamais deveria ser modificada ou esmagada devido à promessa de outro tipo de vida futura. O imortal é esta vida, este momento. Assim, de acordo com Nietzsche, o homem inventou o ideal para negar o real. Não há resposta definitiva sobre esse tema, mas compartilhe suas reflexões com a gente aqui nos comentários. O que você pensa sobre a morte? Você crê numa vida eterna ou você acha que o que dá sentido à vida é justamente a sua finitude? You said that every human is a little bit sad all the time because you know you're going to die. But that knowledge is what gives life meaning. Não deixe de se inscrever no canal e de deixar o seu like, por favor. E até o próximo vídeo.